Deus tem visto as tuas lutas e Ele diz que estão ao fim. Uma bênção está a vir em tua direção. Deus, Ele tem visto as tuas lutas, pois Ele diz que estão ao fim. Uma bênção está a vir em tua direção. Insista e não desista, lute e continue a lutar. Uma bênção está a vir em tua direção. Insista e não desista, lute e continue a lutar. Uma bênção está a vir em tua direção. Seu sofrimento Ele tem visto, a falta de emprego também, a fome Ele acabará, a sua bênção está a vir. Acredita. Seu sofrimento Ele tem visto, a falta de emprego também, a fome Ele acabará, a sua bênção está a vir. Insista e não desista, lute e continue a lutar. Uma bênção está a vir em tua direção. Acredita, meu irmão, insista e não desista, lute e continue a lutar. Uma bênção está a vir. Saudações a todos, bem-vindos ao 8º episódio do nosso e vosso Horizonte da Fé podcast. Sejam muito bem-vindos a esta edição que promete, porque esta é a única TV que transmite fé, esperança e conversas impactantes. Hoje, 7 de maio, o nosso convidado do dia de hoje é o reverendo que é representante da tribo Oeste, que vamos citar agora o seu nome com muito carinho. Ele é o reverendo Pastor Domingos Mateus, representante da tribo Oeste. Queremos saudar a todos que nos acompanham a partir da nossa página do Facebook. Dizer também que não deixa de seguir a nossa página, não deixe de partilhar, de comentar muito nesta live. Ainda que terminar, podes sim partilhar e convidar os teus amigos para seguir então as nossas páginas nas redes sociais. Você é o nosso convidado especial de todas as semanas, de todos os episódios. Então, por favor, mantém-te aqui nesta live, porque o tema de hoje é um tema bastante impactante, chamado Liderança e Fé, a missão de servir e reconstruir. Neste 8º episódio, queremos também agradecer a você que está aí do outro lado, que tem seguido arduamente as nossas páginas nas redes sociais. Hoje no Facebook somos 500 seguidores. Obrigada a si que tem
incansavelmente partilhado, convidado os seus amigos, familiares, para então poderem fazer parte desta grande família, porque nós só estamos aqui por intermédio de vocês. Queremos desejar um abraço grande e mandar um beijinho forte a todos vocês que têm seguido as nossas páginas nas redes sociais. Muito obrigada. Hoje somos 500 seguidores e queremos seguir com vocês. Aproveitar também para deixar aqui então a nossa agenda mensal. Teremos convidados espetaculares, teremos episódios estrondosos que de certeza te vão prender a atenção. Então, por favor, não deixe de seguir o nosso Facebook, TV Horizonte da Fé. Queremos então agora saudar o nosso convidado da noite. Muito boa noite, amado reverendo. Bem-vindo ao Horizonte da Fé Podcast. Muito boa noite, amada jornalista. Um bom dia muito especial do nosso amado pai e a família. Um bom dia extensivo a todos que esta hora estão já na cidade de Benguela, em peregrinação. Um bom dia a todos ministros de Deus, assim também a todos aqueles que já esta hora estão sintonizados com este programa. Muito obrigada. Assim que está aí do outro lado, então, por favor, convide a todos os seus amigos, familiares, vizinhos, colegas. Por favor, vamos partilhar e comentar muito a live. Não se esqueça de dizer de onde nos assista. Então, um beijão enorme e continue aí deste lado. Vamos agora à conversa com o nosso reverendo pastor Domingos. Então, reverendo pastor, para começarmos mesmo já, quem é na verdade o reverendo pastor Domingos Sebastião Mateus? Realmente, este é o meu nome. Sou pai, sou casado. Sou casado. Casei em 1 de setembro de 79. 1 de setembro de 79 deste ano, vou completar 47 anos de casado. Amém. Graças a Deus, a minha alma gêmea, o nome dele é Melino Antônio Couteiro Mateus, pai de 6 filhos. Amém. Sou avô e Deus me agraciou agora com uma nova categoria, sou bisavô. Amém, amém. Eu onde você esteja, ajuda a guarda, meu bisneto. Boa noite aqui do vovô. Boa noite para nós também. Estamos aqui a aproveitar para mandar um beijão enorme ao bisneto então do nosso convidado. Vamos lembrar que o nosso convidado é abençoado porque este é o 8º episódio do nosso e vosso Horizonte da Fé Podcast. E quem é tocuista sabe o que é que significa o símbolo 8. São 8 pontas da estrela. Então hoje o nosso programa é verdadeiramente abençoado. E podemos também aqui já aproveitar para dizer que estamos a ser assistidos especialmente por aquele que é então o nosso secretário executivo da província eclesiástica, pastor Ndombashi Malungu, o nosso querido Adelino Francisco Kakila. Vamos saudá-lo com uma forte salva de palmas. Nós e a todos que estão aí do outro lado, muito obrigada. Nós continuamos aqui então com a nossa conversa com o nosso querido convidado, o reverendo pastor Domingos Mateus. Como se descreve enquanto homem, líder espiritual e servo de Deus? Bem, primeiro dizer que gostaria que os outros pudessem falar de mim, mas é uma pergunta um pouco difícil, mas vamos responder aquilo que realmente nós nos achamos. Primeiro, como líder e como chefe também da família, a humanização é o mais importante. A empatia é o mais importante, porque nós temos que nos colocar sempre os outros acima de nós, para podermos também entender até onde vai realmente aquilo que nós estamos a dirigir. Há um outro também, é a nossa paciência de pacificador. A outra é aquela que a persistência e a resiliência são características que realmente me fazem com que eu continue nesse vigor
da igreja e continue naquilo que saber fazer, porque eu não sou aquela pessoa que se verga facilmente, não, não. Eu, quando me entrego a uma coisa, entrego-me mesmo de corpo e alma. E quando me entrego de corpo e alma, então, para mim, quando fecha um caminho, eu supri, ajoelho, oro, e a persistência está aí. E, então, depois eu sei que Deus vai me alumiar para ter outro caminho. E estamos a falar aqui da resiliência. Então, há um outro que é realmente aquilo que é ser conciliador. Enquanto líder, nós temos que saber conciliar as várias tendências que possam surgir ao longo da nossa liderança. Porque ninguém, não há homem nenhum, não há líder nenhum que diz que dos 100, os 100 todos lhe batem palma. Não. Há sempre aquele que realmente não bate palma. Então, mas nós somos o chefe. Somos o líder de todos os 100. Então, aí nós temos que saber conciliar, quer os que estão a nosso favor, quer os que não estão a nosso favor, porque, porque realmente as ideias em contrárias vão alimentar aquilo que realmente é a nossa entrega. Porque às vezes nós não estamos a ver uma coisa, mas aquele que tem ideia em contrária está a ver. Então você para. Mas por que toda hora existe isso? Então estamos aqui para reconciliar e dizer, não, para. Então ele está no bom caminho, vamos continuar esse caminho. E vamos continuar. Porque, se reparar, nós estamos na investidura desde 11 de setembro de 2007. Estamos aqui, portanto, dia 11 de setembro deste ano, se Deus tiver graça em nós, vamos completar o quê? 19 anos. É isso, né? Vamos completar 19 anos. Não estamos aqui a falar pouca coisa, pouca coisa. Então, são 19 anos. E ao longo desses 19 anos, nós temos todo o status social a nossa responsabilidade. Nós estamos a falar de mais pequeno até o maior número possível, maior idade possível, quer homem, quer mulher, quer jovem, quer criança. E todos esses realmente são 19 anos. E vamos completar 19 anos, temos 18 anos, vamos completar 19 anos. Tudo porque nós temos que agradecer ao Senhor. Temos que agradecer ao Senhor, quer a mim, quer aqueles que realmente, diretamente trabalham comigo, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil nós liderarmos ser humano. Porque há coisas que, às vezes, você pensa que está bem, mas do outro lado não está bem. Então, você tem que ter muita calma, muita ponderação para, então, poder procurar saber o que está se passando. O que realmente foi. Então, essa é a caminhada que nós temos. Amém. Conta-nos, amado reverendo, como é que foi o seu chamado na Igreja de Cristo? Na Igreja de Cristo. Bem, eu a princípio dizer que nível do agregado familiar na casa dos pais, nós somos 3. Eu sou o primogênito e mais 2 meninas. A irmã que eu puxei já era tocuista. E ele constantemente convidava. E, aliás, a igreja, a classe Museka Mota, na altura de facto, estava na casa do pastor José Tambia. Após o pastor José Tambia ser desterrado, a classe passa na casa do pastor, na casa do ancião Manuel Macaia. Mas eu tinha um primo, e também já dorme no Senhor, que foi o mestre do coro do Monte Sião, que é o Pedro Isaías. Por conseguinte, era meu colega de escola. E conversávamos. E ele convidava constantemente. Ele dizia, eu sabia dizer, mas igreja de prédio, não, isso não. Primeiro é que eu fui batizado na Católica e fui rebatizado na igreja tocuista. E que eu, com muita vênia, e realmente, eu digo que foi um bom momento. Há um batismo, aquele que nós não vimos,
e não conhecemos se fomos mesmo batizados ou não fomos batizados. Porque você é bebê. E então esse batismo de bebê. Mas agora essa forma agora de batizar. Não, eu vi. Agora fui batizado. Eu testemunho. Aquela, essa de João Batista, assim. Então, até que um dia eu cedi o pedido do primo. Eu fui na classe Música Mota. O que me chamou a atenção é o quê? E é isso que muitas vezes eu digo às pessoas. Chamou-me a atenção a organização e, acima de tudo, estavam a ler a Bíblia. Eu encontrei irmãos a lerem Bíblia. E um líder desterrado, mas a mandar carta. Mandar carta, não sei o quê. Então, a primeira impressão que eu tinha é realmente, eu vi pessoas a lerem a Bíblia e a interpretar a Bíblia. Eu disse, uau, onde que eu estou, não leio Bíblia. Bastou dominou, amém, e todo mundo sai fora. E aqui estão a ler Bíblia. E então, isso chamou-me a atenção. A outra que chamou-me a atenção é a orientação do líder, onde ele orienta todos os pais realmente deviam meter os filhos na escola. Bem, dizer primeiro que eu antes de ser tucuista, eu sou de uma família, sou do origem de uma família que guerrilheira. E então eu perdi os pais muito cedo. Eu não conheço meus pais, perdi muito cedo por causa dessa guerra. Mas tivemos o cuidado de sempre, pronto, sair de uma aqui, viemos outra vez por orientação do pai, temos que vir para lá, na nossa casa. Então, na casa dos pais. Só que, ao longo desse tempo, quando fomos crescendo, por orientação do tio, então nós escutávamos a Angola Combatente. E então tinha isso na mente, que enquanto realmente tinha isso na mente. Só que quando eu entro para a igreja, uma coisa que me chamou a atenção, não poder afiliar, ele dizia não afiliar à UPA, nem ao MPLA, que é o Mário Pinto de Andrade. Isso era um folheto pequeno que tinha, e eu fiquei com isso, disse, mas como é possível? Eu tinha raízes, porque o Angola Combatente eu tinha aquilo, todo santo dia tinha que escutar, todo santo dia. Por influência mesmo da família, porque a família estava ligada aos dois movimentos na altura. E então nós temos influência a isso. E graças a Deus, eu digo graças a Deus porque há um nome do membro da família, está numa das ruas da cidade de Luanda. E então isso influenciou muito. Mas quando eu chego na igreja, que não podia ser isso, eu cheguei em casa, pensei duas vezes. Mas depois acabei por aceitar. Eu disse, não, se eu sou chamado de Deus. Depois dos manos, todos que foram para lá perderam a vida, o pai perdeu a vida, os manos perderam a vida, mas não temos ninguém. Então, também vou seguir mais esse caminho para aqui. Depois, então, deixa eu abraçar a igreja. Mas a igreja que eu vou abraçar é a igreja de Cristo. Por quê? Porque realmente estão a ler a Bíblia. Porque tem um orientador que está a orientar que os filhos vão para a escola. Uau, então é isso. Porque também eu aprendi dentro daquilo do movimento que eu acompanhava que nós temos que estudar. Então eu disse, mas esse líder é líder religioso ou é líder político? Interessou-me isso. E então isso chamou-me a atenção. Quando chamou-me a atenção, só que encontrei um tio meu, que era o mestre do coro, que é o Antônio Macuango. E imediatamente ele chamou-me, filho da Prima Maria, vem cá, enquadrou-me no coro e tal, fiquei ali e enquadrou-me como um escrevente. Eu, na altura já tinha, estava a estudar ensino preparatório, e então enquadrei ele como escrevente, fomos trabalhando. E graças a essa minha entrega no trabalho, em 75, 76, no Secamota já criou-se um grupo, um corpo de escreventes. Entre eu estava o reverendo Donda e éramos escreventes. E tivemos a bênção de Deus, quer eu, que o reverendo Donda, estamos a participar das reuniões na Central. Então fomos amadurecendo cada vez mais a nossa caminhada de fé. Fomos amadurecendo mais cada vez de fé. É assim que realmente, mesmo em 76, cria-se as tribos. Cria-se as tribos, eu estava enquadrado no CPMOTA, a trabalhar. Mas logo que cria essa tribo, imediatamente na tribo, eu acabei por ser secretário
da fiscalização. Era muito jovem, era casado, era jovem. E aí fomos trabalhando. Depois, na juventude. Na juventude, o reverendo Bartolomeu era o representante da tribo e eu era segundo auxiliar de secretário, de escrevente da juventude da tribo. No Música Moça também. Depois tínhamos na área, eu era representante da juventude da área. Então, essas funções fomos trabalhando, até que um dia, em 70 já, em 80 e pouco, há um ancião chamou-me e disse, ele olhou para mim e disse, olha, um dia você vai ser pastor. E eu disse, eu? Não. Mas é uma coisa que eu, pronto, deixei atrás. É um 80, acho que é um 80, não, 80 ou 81. Nós fomos visitar o líder. Fomos para casa do tio, e estava eu, em companhia do pastor Garcia da Costa, Daniel da Costa e o pastor Jackie Domino Senhor, um ponto. Portanto, são os pais da fé. Fomos visitar e o dirigente, quando me viu, olhou e chamou-me e disse: "Esse também é da Becerra?" Sim, é da Becerra. Ele pediu-me que eu estendesse o braço. Eu estendi o braço e ele virou para ele e disse: "Olha, cria bem o menino, fica com o menino, cria bem o menino." E eu disse: "Uau, mas ele não me conhece, mas como?" Mas como também tinha curiosidade de conhecer o líder, aquele que estava a enviar as cartas. Pronto, eu também estive ali, conversamos e saímos amenamente. Mas, e aí foi surgindo então as funções. É assim que em 84, depois de 84, eu torno-me representante da juventude da tribo Oeste. Afincadamente eu dediquei à tribo, tanto na classe, já era paróquia, na paróquia era secretário auxiliar, eu afastei-me para dedicar mesmo afincadamente na tribo e que eu tornei-me um membro efetivo da tribo. Então, dediquei afincadamente. Em 80 e 89, eu me torno 89, sim, 89, 90, torno-me segundo auxiliar de representante da tribo. Eu deixo a juventude e vou para a tribo. E vou para os anciãos conselheiros. Era muito jovem. Já estava casado, sim, senhora. Mas aí fomos trabalhando. Em 96 é que se dá a unificação. Este foi a primeira tribo que se unificou. Eu participo no processo da unificação da tribo, mas também estava na faculdade. Eu estava na faculdade, então conciliar a faculdade, os trabalhos da tribo como representante, depois ir para a paróquia, não estava fácil. Não estava fácil. Depois da reunificação da tribo, então achamos por bem nos afastar um bocado e dedicar mesmo ao estudo. Então, dediquei ao estudo, após concluir no ano 99, 2000, concluí, então voltei outra vez no ativo, na tribo, e coincidentemente calha a vinda do pai. Calha a vinda do pai, e quando chegou a vida do pai, fomos trabalhando, no ano 2000, provável idoso o quê? Provável no ano 2002, se a memória não me falo, 2001, eu volto a ascender a segundo auxiliar de representante da tribo, uma tribo já unificada. Fui o coordenador da viagem que o pai faz, da primeira viagem que o pai faz ao Oeste. Eu fui o coordenador da comissão preparatória, e é uma coisa que agora as pessoas vão saber. Na altura, não se viajava sem escolta. E então, nós fomos preparando a viagem do pai, estávamos sempre na Imabuba, que é a primeira região, para participar da reunião militar, porque o pai tem que ser escoltado. No dia preparado já para a viagem, o pai chamou-nos da comissão. Como é? Disse, não, nós fomos lá e o comandante da região diz que vamos sair de Luanda até Cachito. Cachito vamos receber a escolta que até o Loja, e do Loja vamos receber a escolta da província do Zara que vai nos acompanhar. O pai diz. Ele foi 93, né? Foi 93, a viagem. 93.
Quando que morreu Sabino? É 2002, já está, foi 2002. Ah, então o pai, assim que me chama e diz, eu tenho que ser escutado. Eu digo, pai, disse, pai, não estamos no outro caminho. Tá bem, desçam, continuam a preparar a viagem, mas diz que a viagem está cancelada. Eu olhei e disse, tá bem, descemos e fomos anunciar ao povo que a viagem estava cancelada, mas íamos continuar a trabalhar. Mas o que me surpreendeu, e aliás, Deus sempre abre a vista de alguém. Eu olhei seriamente no líder quando ele estava a falar. Eu fiquei assim, surpreso. Quando descemos, os velhos, o representante, o primeiro auxiliar, o papai Samuel de Paz, o primeiro auxiliar era o pastor Paulo André, disse-me, mas, coordenador, como é? Não, está suspeito. Eu depois disse, você não viram o semblante? Eu disse, mas por quê? Disse, não, eu vi o tio. Eu disse, mas você viu o tio aonde? Eu disse, quando estamos a falar, era a cara do tio. Não, mas você... Eu disse, era a cara do tio. Disse, bem, tá bem. Descemos todos, ficamos ali, transmitimos, e eu fui para casa. Fomos para casa, vamos trabalhar. Quando se dá o 4 de abril, foi o 4 de abril, né? Que é, quando dá o 4 de abril, eu ligo para o primeiro auxiliar, representante, que o Paulo vivia na Baixa, também trabalhava na Baixa, disse, olha, quer falar consigo. E ele passou lá. O que se passa? Disse, epa, vamos nos preparar, porque a viagem vai sair agora. Eu disse, mas como que a viagem vai sair? Você daquela vez já falaste? Eu disse, não, papá, vai ao serviço. Vamos nos encontrar na tribo, porque a viagem vai sair agora. Bem, fomos na tribo, preparamos, papá. Dia seguinte, o pai manda chamar. Comissão e a direção da tribo sobe. Vai estar na tribo, subimos, fomos. Como está? Falamos. Veste assim, assim, assim. Disse, está pronto. Dia X, vamos partir. Eles todos, os dois mais velhos ficaram. Descemos. Ele depois diz assim, como é que você sabia que realmente a viagem ia sair agora? Ele disse, papai, quando nós estivemos aqui, nós falamos da escola. Quando falamos da escola, o que eu disse lá embaixo? Você disse que viste o tio Simão. Sim, eu vi o tio Simão. A cara era do tio Simão. Agora vocês acreditaram? Ele disse, não, agora nós acreditamos. Então pronto. Ele disse, olha, no meio de todos, Deus não pode abrir a vista de todos. Deus abriu uma vista para poder ver quem é. E estávamos a falar com ele. E realmente a viagem sai do pai. Bem, quando é que eu fui a pastor? Eu já falei a data de representante da tribo. Fui a pastor dia 25 de setembro de 2010. Bem, eu estava no grupo dos pastores consagrados para Benguela. Infelizmente, por razões profissionais, eu tive que atender os patrões. Não vou para Benguela. Depois havia uma consagração no UIS e que também não tinha data de sair. Imediatamente a empresa voltou-me mandar no exterior. Então, eu já, no dia que eu regresso, é no dia que realmente as pessoas estavam a ser consagradas. Nesta data, o pai diz, olha, mandou chamar, chama o Sebastião para ser consagrado. Porque ele já é pastor. Ele é dos pastores da lista de Benguela, então ele já é pastor. Toda forma de consagração. E realmente fui consagrado o dia 25 de julho de 2010. Meia-noite. E nesse templo mesmo, o templo ainda estava inacabado, então foi aí. A membro de 24 foi 1 de agosto de 2010. A reverendo pastor, dia 7 de 12 de 2014. Agora uma data que eu não posso me dar. Presidente do Conselho Fiscal, agora não sei quando é, mas foi há 2 anos aqui, da Fazenda, não sou Fazenda. Então, este é o retrato do membro da igreja que se chama Domingos Sebastião Mateus.
Muito bem, histórias impactantes são contadas aqui no nosso Horizonte da Fé. Então, mantente aí ligadinho, vamos comentar, partilhar muito esta live. Vamos agora aproveitar dar uma vista de olhos na nossa página do Facebook para então saudar a vocês que são nossos internautas e agradecer mais uma vez pelos 500 seguidores. Está aqui a nossa seguidora fiel, Leopoldina Dembe. Está ligada. Boa noite, beijão enorme. Vera Alexandre também é seguidora árdua daqui do nosso programa. Um beijão enorme. Está aqui também o nosso representante da Paróquia Central, Marcos Guido Alfredo. Boa noite para si também, obrigada. Temos aqui um comentário da nossa querida Creuza Fortuna Gaspar. Ela diz: a nossa maior referência, meu avô. Um beijão enorme, nossa querida Creuza. Mantenha-se ligada e vamos então partilhar muito esta que é a nossa live. Este é o 8º episódio e o nosso convidado de hoje é o nosso amado Reverendo Domingos. Continuamos aqui com o nosso programa e agora sim queremos a atenção de todos vocês, porque vamos anunciar a nossa agenda mensal. Então, por favor, não fique distraído, mantenha-se ligado às nossas páginas para poder então acompanhar tudo, mas tudo que acontece em torno da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, porque somos aqui então o canal que transmite fé e esperança, Horizonte da Fé. Nosso próximo convidado para o dia 15 de maio é o nosso irmão Hildebrand Sala, que vem representar então o Conselho da Criança Central. O nosso convidado para o 22 de maio é o nosso amado Reverendo Pastor Pascoal Mundo, ele que é o representante da tribo Norte. E o convidado para o 29 de maio, para fecharmos então este mês em grande, teremos aqui no nosso programa o nosso querido pastor, ele que é da direção, o nosso querido bispo auxiliar Carlos Lutango. Ele é então o representante da juventude central da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Continuamos aqui com este nosso 8º episódio do seu e nosso Horizonte da Fé podcast. Mantém-se ligado e vamos comentar muito nesta live. Amado pastor, há quanto tempo... que mensagem deixa para os jovens sobre fé, disciplina e propósito? Vamos àquilo que o apóstolo escreveu mesmo, da fé. Vamos da fé. Vamos ver o que livro, diz o livro de Hebreus com relação à fé. A fé, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de factos que não se vê. Nós estamos perante essa crença e que alimentamos a todos nós. Porque a fé é tão importante na vida da pessoa como a crença também. Quando nós acreditamos em algo e esta crença é aliada à nossa fé, porque ela tem que ser a certeza daquilo que realmente nós almejamos alcançar. A crença mais a fé é igual à ação. E essa ação resulta em resultados. Então, o que nós temos a dizer a toda a gente, não podemos desfalecer da nossa fé. Mas também temos que acreditar. Porque muitos de nós hoje, e eu, sinceramente, às vezes, quando eu vejo alguém a lamentar, e eu digo, mas é religioso, está a lamentar por quê? Ele é religioso, está a lamentar por quê?
O rei não pode lamentar. E eu quero dizer o quê? Vamos ver o livro de São Mateus. O que ele diz? São Mateus capítulo 7, verso 8. Pedi, dar-vos-á. Buscai, achareis. Bate e abrir-se-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-lhe-á. Aqui são duas coisas essenciais: crença e fé. Para todos nós, independente da idade que tenha, desde que é religioso, seja ele tucusta, seja ele que igreja ele professa, nós temos que ter fé. Acreditar neste Deus, que o Deus dos nossos pais é o nosso Deus também. É Ele que realmente abre as comportas do céu para derramar as suas bênçãos. Mas eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar nisto, dificilmente eu vou alcançar. Dificilmente eu vou ter emprego. Dificilmente os problemas sociais que eu tenho vão ser ultrapassados. Os problemas de foro psicológico, de foro emocional que eu tenho, vai ser ultrapassado. Por quê? Porque eu não tenho crença. E eu não tenho fé. Eu não acredito naquilo que fala. Eu não aceito aquilo que realmente diz. Porque eu não tenho um propósito nessa minha militância de fé. Então, nós lemos aquilo que realmente está escrito no livro de Hebreu. E vamos continuar a ler, porque nós vemos hoje, independente da idade, pessoas que dizem: eu estou tanto tempo na igreja, mas não me acontece isso, não me acontece aquilo. Esse não tem fé. Ou ele não sabe o que ele está a seguir, ou então, realmente, a crença dele é diminuta. Eu quero lembrar aqui a passagem das 10 virgens, das 5 loucas e 5 prudentes. Essas meninas 10, eram 10. As 5, eles não só desobedeceram a crença que eles tinham, mas também não tinham fé. Porque eles não acreditaram que o esposo viria como um ladrão. Vem como um ladrão. Ninguém aqui diz que o ladrão hoje vai saltar a minha casa. Então, é como também o esposo. Eu tenho que acreditar. Se realmente você tens uma incumbência para realizar essa ação, você vai acreditar. Tem que depositar a sua fé. E a sua crença tem que estar inalada. Portanto, nós temos que sempre ligar a nossa crença, mas a nossa fé. Isto é que vai dar uma ação. Quando eu ligar isto, porque eu primeiro tenho que ter um propósito. Eu vou construir isso. Isso eu estou a falar no imaginário. Estou a falar, é a minha fé. Mas a minha crença vai dizer que não, eu vou fazer isso. E para fazer isso, eu tenho que ser persistente e resiliente. Nós estamos aqui a falar de duas coisas. Imediatamente, a fé e a crença. Porque quando um caminho fechar, a minha persistência naquilo que eu acredito, naquilo que eu sei que é certo, vai dar certo. Agora, quando eu não acredito e eu não deposito a fé nisto, não vai dar certo. Por quê? Porque o teu coração não está lá. Se o teu coração não está lá, vai dar certo por quê? Não vai dar certo. Então, são essas coisas. E é preciso que o cristão tenha isso em mente. Depositar a fé neste Deus que o Pai Maimona mostrou aos nossos pais, mostrou a nós, e nós estamos a mostrar aos nossos filhos. Temos que depositar essa fé. E temos que acreditar neste Deus. Infalivelmente. Para que o São Mateus capítulo 7, verso 7 até 8, se cumpra em nós, na nossa vida. Né? Se cumprir em nós, na nossa vida. Nós vimos muita gente a dizer o provérbio 31, que diz que da mulher mulher que é virtuosa. A mulher pode ser virtuosa. E se o homem não for? Se o homem não for, como que ele vai fazer?
Então, depois quando nós falamos aqui do dízimo, eu tenho outra coisa que é para poder falar, para nós podermos alinhar a isto, que realmente muitos lares hoje estão se estragando, não é porque realmente eles chegaram à saturação, não. Porque realmente eles perderam a noção da fé. E quando você perde a noção da fé, você realmente começa a ver o outro ou a outra como culpado do mal e do lar. Esse é o grande problema que nós realmente temos. Dentro de todas as responsabilidades que exerceu na igreja, quais foram então as maiores dificuldades que teve enquanto representante de outros órgãos antes de mesmo de ser o representante da tribo Este? Como eu disse, eu praticamente, logo que a tribo foi formada, eu fiquei logo na tribo. Há uma coisa que eu não digo, fora da tribo, eu tinha que falar de uma classe. Tenho que falar de uma classe. A minha filha, Leopoldina, já falou, já mandou saudações. Primeiro que nós temos que entender sempre o chamado de Deus. Eu vivi muito tempo no Samzang, eu sou de Samzang, vivi muito tempo no Samzang, e eu até hoje considero Samzang a minha paróquia Mota. Mas quando eu saí do Samzanga para Sapu, eu pensava que fosse uma simples mudança social. Mas depois, e sempre no Samzanga, em casa orávamos, também ali mudamos, também orávamos. Até que um dia o meu filho diz, olha pai, eu vi ali, tem ali um posto de sal. Um posto de sal. Então outro dia eu saí do golfe e começo a andar a pé. Venho, desço, começo a andar a pé. E já me disse, não, tenho que localizar esse aqui. Então fui mesmo, apanhei um táxi, chegou lá em casa, apanhei um táxi, desci nas direções e encontro uns irmãos. Encontrei os irmãos e já também estavam de saída. Então, depois chamei, conversamos e levaram-me até a casa onde eles congregavam. Mostraram uma sala onde eles reuniam, onde eles oravam e tudo. E eles diziam, olha, nós estamos aqui a orar, estamos a pedir a Deus que nos envie um pastor. E temos um pastor, o pastor foi embora e estamos a orar. Eu quando olhei, os irmãos falaram, lamentaram, eu disse, não, para de lamentar. Deus ouviu a vossa lamentação. Deus ouviu sim, ouviu. Eles ficaram sem me olhar. Mas depois, como eles não me conheciam, eu vi que eles não me conheciam. Eu disse, pô, mas você não me conhece? Eu estou sempre ali na central, estou subindo no púlpito, não me conhece. Então eu tirei o cartão da igreja, identifiquei-me. Exato. Quando me identifiquei, eles foram ver que eu era reverendo pastor, e mesmo de 24. Eu disse, e ele disse, pô, meus irmãos, eu também até hoje não sabia porque realmente eu mudei para aqui. Agora, ao vos encontrar, eu sei que é um propósito de Deus na minha vida e na vossa vida. Também. E então vocês estão a pedir, pastor, para quê? Eu digo, para quê? Ah, não, nós estamos aqui, o número não cresce, o número não cresce. E o membro disse, tá bom, já estamos há 10 anos, o número não cresce. Eu disse, ok. Era menos de 15 pessoas. Eu disse, tá bom. A responsável que eu tinha tanto na igreja, na tribo, então quase não tinha tempo para eles. Até que um dia a mulher chamou minha atenção e eu adoro minha mulher, minha conselheira. Ele disse, você já se apresentaste lá? Tirou um dia. Então tirei uma quinta-feira. Fui para lá, vi da família que estavam a orar, eu disse, tá bom. Fui outro dia, eu convidei eles, não oram mais aqui, vamos lá fora. Porque eu me disse que vamos evangelizar. Você está no evangelizar, então vamos lá fora, no quintal. Mas no quintal, só um número pequeno. Vocês aqui dentro, vocês estão há 10 anos, o número não aumenta. É que estão a falar, então vamos lá fora. Devo mandar o membro. E aí sim, o número cresceu. O número cresceu. O número cresceu. E nessa crença de número, realmente tivemos a visita do representante provincial.
E imediatamente ele passou, este depois de cursar a classe, porque na altura já estávamos com 300 membros, hoje estamos à volta de 500 membros, e começamos uma obra que neste preciso momento está na viga. Temos um tabernáculo de raiz, todo ele construído. Temos um terreno de 25 por 50, está aí. Ainda ontem passei por lá, fui ver. Tanto algumas mamães que estavam lá, fazer o trabalho. Mas está aí, os membros estão aí. É um dos grandes desafios que realmente tenho. É um grande desafio que eu tenho naquilo que é a evangelização. Também temos a evangelização na zona oeste, no litoral da zona oeste, que nós empreendemos ao longo da costeira marítima, que sai do Ambriz até o Sonho. Ganhou-se muitas almas, construiu-se templos também. E nesse preciso momento, eu tenho o templo do Guizal como um grande desafio que eu tenho, porque até hoje não se inaugura, então, até enquanto não concluímos, é um grande desafio que nós temos. E o que é a tribo Este? Qual é a sua zona de jurisdição? Bem, E o que ela representa para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo? A tribo Este, a princípio, foi fundada a 16 de junho de 1976. Ele comporta 8 áreas, começa do Ambriz, Mocerra, Zeto, Mucula, Quinzal, Quelo, Nzombo e Sonho. Essas são as 8 áreas. Dentro daquilo que é o objeto social da tribo, de todas as tribos, é acolher visita dos irmãos que vêm do interior. Portanto, tem que ser hospedado na tribo. Também é uma estrutura da igreja que vem como altar, não só na hospedagem, mas também auxiliar vários problemas sociais que realmente enfermam a nossa igreja. Ela começa do Ambriz, até o NOC, e do Soio a Cabinda. Portanto, eu tenho essa abrangência. Hoje nós temos 3 províncias eclesiásticas. Temos José Tombia, Francisco Bartolomeu, e temos a província José Carlos Pinto. Em termos de país, nós temos o São Tomé. Os irmãos de São Tomé pertencem à tribo Oeste, por orientação do amado pai Maiamon. É conhecido como pastor do dízimo. Pode explicar essa designação? Minha filha, eu estava a pensar que ia esquecer. Realmente sou conhecido como pastor do dízimo. Vou ser muito breve. É assim, toda vez que realmente tivesse escalado para pregar, tem um pormenor muito pessoal. O apóstolo Paulo, ele diz que sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Palavra do apóstolo Paulo. Nós, os tocuístas, nós somos imitadores de quem? Do Papa Simão. Então, uma coisa que eu presto muita atenção é aquilo que o líder fala. Como é que surge o dízimo? O pai, penso que teve três vezes uma atividade, ele falou do dízimo, depois voltou a falar, e numa reunião de 24, no sábado, eu já tinha o sermão preparado do domingo. Volta a falar do dízimo, mas com mais pormenores. E eu rapidamente comecei, mesmo na reunião, comecei a escrever. Cheguei em casa, como eu partilho sempre com a esposa, é por isso que ele é meu auxiliar, partilho com a esposa e disse, olha, vamos mudar o tema. Vamos falar do dízimo. Mas, dízimo para quê? Na igreja ninguém fala. Disse, não, o pai fez aquela citação, então temos que falar disso. Aquela noite, fiquei a noite toda. Até 22 horas, acabei o sermão. Chamei a companheira, fizemos a primeira triagem, fomos acertamos, voltei a bater, e depois realmente saiu e fomos pregar. Ele deu uma explosão no seio da igreja. Ele deu uma explosão porque ninguém falava do dízimo na igreja. Deu uma explosão enorme. E o pai, quando enfatizou, então veio a maior bonança daquilo que é o dízimo. E hoje eu agradeço
o nosso diretor de finanças, o reverendo Salvador, ele assumiu essa patente do dízimo. Todo santo dia, ele, nas redes sociais, ele fala do dízimo. E nós também, enquanto pastor, nós falamos do dízimo. Por que nós falamos do dízimo? O Malaquias, o Malaquias, ele diz o quê? O Malaquias, ele diz, Malaquias, o Malaquias, ele diz o quê? O Malaquias, ele diz que realmente aos devedores, aos gatunos, ele chama até de gatuno, né? O Malaquias chama para quem realmente não faz a devolução, ele chama, estamos a falar o verso 3, verso 8. Verso 8 ele diz o quê? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubeis em dízimo. Em que nós roubamos? No dízimo e nas ofertas. No dízimo e nas ofertas. É que nós roubamos a Deus. E então, quando eu fiz essa pregação, então ficou. Depois recebemos uma incumbência também do pai para falar numa palestra. Depois recebemos vários pedidos de algumas paróquias para ir falar do dízimo. Recebemos, depois fomos a Catete para falar também, uma pregar para o dízimo. Então, é verdade, aí ficou afamado que sou o pastor do dízimo. Mas nesse dízimo, esse dízimo que realmente nós estamos aqui agora a falar, o verso 10, ele diz o quê? O verso 10 aqui, diz aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro aonde? Nas finanças da igreja. Ele não está a dizer para trazer na casa do pastor. Não. O pastor não pode receber o dízimo ou oferta na casa dele. O dízimo tem que ser entregue na Secretaria de Finanças. O dízimo. As contas, é lá. O ofertório, agora fizemos o ofertório para os irmãos de Benguela, fizemos muito bem. É o coração generoso. Ele diz: para que haja mantimento na minha casa e provei-me nisto, diz o seu deserto. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. A bênção sem... Mas quem vai ser derramado a bênção sem medida? São todos? Não. O dizimista. O dizimista, sim. Aquele que tem o coração generoso, sim. De acordo com o livro de Provérbios, capítulo 19, verso 17. Devemos compadecer com os necessitados para que nós estamos a emprestar a Deus. Todo aquele irmão que contribuiu para a Benguela, ele emprestou a Deus. E Deus, no seu devido momento, vai lhe restituir. Estamos a falar do livro de Provérbios, capítulo 19, verso 17. Amado reverendo, durante o período da Covid-19, foi uma das figuras mais ativas nas redes sociais. O que motivou essa presença e por que houve uma redução dessa atividade posteriormente? É assim. Realmente, o Covid confinou todos nós em casa. Confinou todos nós em casa. E é uma coisa que eu aprendi de criança, é a generosidade. Eu sou, independente da minha profissão, sou uma pessoa muito generosa. E eu compadeço com a necessidade do próximo. Quando todo mundo foi confinado em casa, o que aconteceu? Todos nós fomos confinados em casa, os cultos foram suspensos. Todos os cultos foram suspensos. E as pessoas ficaram ávidas da palavra de Deus. Fomos vendo, as pessoas estavam carentes da palavra de Deus. E eu disse logo: meu Deus, por que não contribuirmos criando lives para poder trazer a mensagem do Senhor? E então, aí, ocupamos a quinta-feira. A mesma quinta-feira, ocupamos. Começamos a fazer lives e aquilo trouxe... Houve conversões, houve muita conversão. Houve irmãos que foram admitidos também na igreja, irmãos reconverteram na igreja. Eu hoje tenho filhos espirituais da reconversão, outros que foram admitidos na igreja por causa dessa live que eu fazia no Covid. Hoje
conheço uma parte, quase a maior parte, ou 80% ou 90% dos parcos a nível da província de Luanda devido a esse trabalho. Então, o que acontecia? Toda vez que nós fazíamos um live, havia pessoas que queriam converter. Mas como é? Que igreja é essa? Essa igreja tocuista? Nós falávamos, tínhamos pessoas de Cacoaco, não sei o quê, de Cacoaco, também das províncias, tínhamos irmãos do Bié, do Amo, de Benguela, então não se fala, mas eram muitos irmãos de Benguela, de Cabinda, do Zaire, e depois começamos a receber irmãos de Portugal. Então começaram começaram todos a sintonizar. Bem, a verdade é que fomos criando essa parceria com a igreja, com as paróquias, mandar os membros lá. Onde você vive no sítio tal. Então ligava no parque. Ô parque, vou te mandar um membro assim, faz favor, admita esse membro na igreja. Os membros eram admitidos na igreja. Aqueles que eram da igreja estavam a voltar, começaram a voltar na igreja. Aquilo foi muita gente. E graças também a esse programa, atendemos média de 5 ou 6 irmãos carentes, que eram de outras igrejas, irmãos de outra igreja, também havia tucuistas, irmãos carentes, que precisavam mesmo de alimentação. Fomos eu e a esposa, atendemos muitos irmãos, pessoas que eu não conhecia, ligavam um ponto de encontro, e iam para lá, encontrávamos e pegávamos o donativo e entregávamos. Uns às vezes entregávamos valores monetários, outros eram gêneros, e entregávamos. E então o live continuou. E aquilo começou a bombar, que enfim. Mas depois a situação começou a normalizar. No país. Depois foram autorizados os cultos. Quando foram autorizados os cultos, nós ainda continuamos. Temos também o Golfo, gravar os cultos, voltar, enfim, estávamos nessa correria. Os cultos das quinta-feira voltaram nas paróquias. Mas o que é que nós notamos? Os membros estavam mais presos em escutar o programa. E, não e deixavam de ir à paróquia. Então eu disse, não, eu estou a prejudicar as paróquias. Eu sou pastor, não posso prejudicar o trabalho do outro pastor. E então fiz uma live num dia e eu expliquei, olha, nós vamos suspender porque realmente as paróquias já iniciaram os cultos. Mas depois eu recebi uma chuva de solicitação que não podia suspender, porque não, devido à explicação que o reverendo dá, não sei o quê, e não encontramos isso nas paróquias. Então, porque depois as lives já eram direcionadas. Havia membros que ele queria que falasse aquilo. Acabamos de nós atender à vontade dos membros. Os membros diziam, não, o tema dessa semana é este aqui. A Gracia, por favor, preparar esse tema. Então nós preparamos o tema e dávamos. O tema, então começou a ver, eu fiquei com muitos temas de muitos irmãos e irmãs que gostariam de ver os temas dele realmente aflorados e não foram aflorados. Mas por quê? Porque realmente eles deixaram de participar nos cultos. Comecei a ver que as pessoas estavam mais ligadas, inclinados nas redes sociais do que ir ao culto. Então eu disse, não posso prejudicar também o trabalho de Deus. Então tive que deixar mesmo. Mas mesmo assim agora, nesse preciso momento, eu já recebi 10 solicitações para fazer uma live especial. Já recebi e eu disse, tá bom, vou pensar nisso. Vou pensar para ver se... Não quero fazer numa quinta-feira, porque não quero tirar o brilho das paróquias. Então, eu não quero fazer numa quinta-feira. Então, estou tentando encontrar um espaço para podermos realmente fazer. Só que as minhas obrigações a nível central, todos os dias tem que estar na central. De domingo a sábado tem que estar na central. Então não estou a ver. Amém. Amado reverendo, estamos mesmo na reta final da nossa live, mas não vamos terminar sem que antes o amado reverendo deixe então a sua mensagem de fé para todos aqueles que nos acompanham a partir desta live. Hoje, dia 7 de maio, estamos aqui com o nosso convidado, ele que é o nosso reverendo
Domingos Mateus, que é o representante da tribo Oeste. Vamos então pedir ao amado pastor, antes mesmo de terminarmos a nossa live, que deixe a sua mensagem de fé para todos aqueles que nos acompanham. Para realmente todos que nos acompanham, vamos ler o livro de Marcos, capítulo 11, verso 22 até 24. O tema, como é de fé mesmo, o poder da fé. O poder da fé que transforma vidas. O poder da fé. Ele diz, ao que Jesus lhes disse, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do teu coração, mas creres que se fará o que diz, e assim será como ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração, eu vou repetir isso. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes, receberás, e será assim convosco. Aqui estamos a falar o quê? Estamos a falar crença e fé. O poder da fé transforma. Quando nós acreditamos, quando nós aceitamos, quando a nossa fé mover as nossas estranhas, realmente vai acontecer. Não, eu quero ter um marido bondoso, caridoso, vai acontecer. Um marido humilde, vai acontecer. Quero ter uma mulher submissa, mas humilde, vai acontecer. Eu quero ter, não me falta comida em casa, vai acontecer. Quer criar emprego, vai acontecer. Eu não trabalho, vai acontecer. É só crer, está aqui. Jesus é que disse isso. E nós hoje, como discípulos de Maiamona, estamos a falar, é só você crer, vai acontecer, acontecer. Tenha fé, é o poder da fé que transforma. Essa é a nossa mensagem para o dia de hoje. Todos vocês que estavam sintonizados, seu irmão não trabalha, se a irmã não trabalha, seu irmão realmente até hoje não tem filhos, crê e age. Seu irmão em casa tem problema com a mamã, com a mana, crê que esta barreira vai acabar. É só acreditar. Tenha fé, porque o poder da fé transforma almas. E estamos aqui para transformar almas. Deus vai transformar também o seu problema. Os problemas emocionais, os problemas sociais que o irmão tem, os problemas espirituais, Deus vai transformar. É só o irmão acreditar, o irmão depositar a fé neste Deus que o Pai Maiamona realmente nos mostrou. É só isso. Amém. Amém. Foi então assim a nossa 8ª edição do nosso Horizonte da Fé podcast. Do nosso Horizonte da Fé podcast, hoje, 7 de maio. Estamos então a encerrar a nossa 8ª edição. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. De lembrar que, por favor, vamos partilhar muito esta live, mesmo depois de ter terminado. Não se esqueça de seguir as nossas páginas nas redes sociais. O nosso Facebook é TV Horizonte da Fé. Hoje, 7 de maio de 0026, foi então o 8º episódio e o nosso convidado foi o amado Reverendo Pastor Mateus Domingo, representante da tribo Oeste. Lembrar também a você que o nosso próximo convidado é o nosso irmão Hildebrand Sala. Ele então que vem representar o Conselho Central da Criança Tocuísta. Hoje, 7 de maio de 0026, colocamos um ponto final e prometemos voltar na próxima semana com mais temas impactantes. A você que está aí do outro lado, não se esqueça que o gigante à sua frente jamais será maior que o Deus que há dentro de si. Um beijão enorme e até o próximo programa. Bom.